Constelação familiar. Você sabe o que é isso? Constelação familiar é um método de psicoterapia breve que foi criado por um alemão chamado Bert Hellinger. O Bert Hellinger era um missionário, um teólogo, e ele foi às missões com comunidades, com tribos africanas. E nessas missões ele foi observando alguns hábitos dessas comunidades de culto, reverência aos ancestrais. E ele começou a perceber o grande resultado que esses rituais traziam para aquela comunidade, trazendo mais alegria, trazendo mais união, na medida em que se reverenciavam os seus ancestrais. E a partir dessa experiência forte que ele teve com as tribos africanas, ele criou um método chamado constelação familiar. A ideia de constelação vem mesmo das estrelas, o nosso planeta, né, as nossas estrelas, nosso sistema solar, toda essa constelação que temos aqui, que funciona em perfeita harmonia. E é isso que a gente busca quando alguém vem nos procurar para realizar uma constelação familiar. O resgate da verdadeira harmonia e do fluxo do amor dentro dessas relações familiares. Pois bem, o método da constelação familiar, ela desvenda bloqueios que estão interferindo na vida de algumas pessoas. Bloqueios aonde? Bloqueios no sistema familiar dessas pessoas. Então, através do processo, da técnica da constelação, a gente vai caminhando pelo sistema familiar e vai percebendo o que a gente chama de emaranhamentos que acontecem dentro desse sistema e que impedem o fluxo natural da vida e do amor para aquela pessoa que está naquele momento sendo constelada. Esses emaranhamentos, eles acontecem às vezes com antepassados muito distantes, pessoas que você não sabe nem o nome, pessoas que você não tem nenhuma referência, mas que certamente estão conectados com você por uma coisa que se chama campo mórfico, que já é estudado pela física, pela ciência, que todo DNA, todos nós temos um campo mórfico. Então, por essa relação do campo mórfico, as pessoas estão conectadas, as pessoas que têm o mesmo DNA. E esses emaranhamentos, eles muitas vezes acontecem entre você que está sendo constelado e alguém que está muito lá atrás no seu sistema familiar. E essa relação, que sempre é uma relação amorosa, porém nem sempre esse amor é um amor que vai de encontro à cura, muitas vezes ele é um amor que adoece. A constelação, ela recupera o fluxo do amor que vai de encontro à cura, do amor que te liberta, do amor que te salva daquele bloqueio, daquele emaranhamento que estava atrapalhando alguma área da sua vida. Como assim? Muitas vezes uma pessoa não consegue prosperar na vida afetiva, por exemplo. Ela não consegue ter uma relação afetiva saudável. Ela já casou, já descasou, enfim. E ela sempre é traída. Todos os homens que ela teve na vida toda dela, ela foi traída. E muitas vezes ela chega numa constelação e ela percebe que esse padrão, traição, ele já se repete em todas as mulheres das gerações anteriores dentro da constelação dela. É um padrão que ela está repetindo neste momento, né, nesta existência, que está correlacionado com pessoas, ou com toda a linhagem feminina dela, ou com alguma pessoa lá atrás na linhagem dela, e ela está, por amor a essa pessoa, seguindo o mesmo padrão. E o que a constelação faz? Ela devolve para o antepassado o padrão e liberta a pessoa para seguir a vida de uma outra forma, de uma forma mais saudável. Existem pessoas, por exemplo, que não ganham dinheiro. Trabalham e não conseguem fazer dinheiro. Não conseguem parar nos empregos. Não conseguem, não tem prosperidade financeira. Muitas vezes isso está relacionado com a relação com a mãe. Vida profissional, o Bert Hellinger diz que se relaciona com a mãe. E vida afetiva, com o pai. Então, muitas vezes tem alguma questão com a mãe, ou com a avó, ou com a bisavó, e na constelação essa questão se mostra e é possível desemaranhar esses emaranhamentos, essa relação que não está deixando o fluxo acontecer, e isso faz com que a pessoa, a partir daquele momento, uma, duas constelações, nem sempre uma só é necessária, é possível, às vezes precisa de mais, mas certamente ali já libera o fluxo e ela já começa a perceber que a relação dela com o dinheiro, com prosperidade, muda completamente a partir do momento em que ela entrega, devolve
o padrão para o antepassado. Talvez você que está aqui me assistindo não está entendendo muito, porque realmente a constelação é uma coisa que você precisa assistir, precisa estar lá, ver, sentir, participar de uma constelação. Aqui, fazendo esse vídeo, eu relutei muito em fazer, porque todos os vídeos que eu vi até agora, para mim, não foram satisfatórios em termos de esclarecimento. E talvez esse também não seja para você. Mas o que eu posso te dizer, rapidamente, é que a constelação é uma técnica muito, muito, muito profunda e é uma terapia breve, no entanto, não é por ser breve que não é profunda, e que ela chega muito além do que uma terapia convencional pode fazer. No entanto, ela não substitui a terapia convencional. A terapia convencional é onde você vai lidar com as suas questões todas da sua vida e tudo mais. Só que existem algumas questões que você não tem consciência que você está conectado com o antepassado. Você não tem como resolver na terapia convencional porque não há uma consciência disso. Então, essas questões onde a sua vida patina muito, a constelação pode revelar para você e pode ajudar no processo da psicoterapia grandemente. E certamente a terapia vai andar muito melhor se ela estiver aliada a essa técnica maravilhosa criada por esse alemão fantástico, que é o Bert Hellinger. Então, se você tem curiosidade, eu sugiro que você procure um constelador perto de você, alguém que te indiquem, que seja bem indicado, e vai assistir uma sessão de constelação para ver como é que você se sente. E se você achar que é bacana, numa próxima, leve um tema da sua vida que está patinando, que não está caminhando, e quem sabe você vai conseguir uma grande ajuda com essa grande técnica que é a constelação familiar. Então, muito simploriamente, como funciona uma sessão de constelação familiar? Ela pode acontecer em duas modalidades, ou individual, você e o constelador, através de bonequinhos, que pode ser bonequinhos feitos para constelação, pode ser Playmobil, não importa. Através de bonequinhos, onde quem vai ser constelado coloca a mão, o dedo em cima de cada bonequinho que ele escolheu para representar alguém do sistema familiar dele, e colocando a mão, ele sente coisas no corpo dele, como se ele estivesse trazendo a energia do campo mórfico, né? O campo mórfico, não a energia, desculpe, daquele antepassado, ou do pai ou da mãe que não morreram, que estão aí. Ou em grupo, que é o que mais acontece, que funciona da seguinte maneira: a pessoa escolhe um tema para constelar. Não se constela a vida numa sessão. Você escolhe um tema. Então, por exemplo, eu quero constelar o meu medo de ter uma doença grave, de ter um câncer, por exemplo. E aí você vai constelar o seu medo, porque você não consegue entender por que você tem esse medo. Sua mãe não teve, seu pai não teve, você nunca teve, e de repente você se pega pensando nisso direto, toda hora. Muito bem, e aí o que vai acontecer? Você conversa com o constelador, ele entende qual é a sua questão e aí ele te pede para escolher representantes do seu sistema, como por exemplo, pode ser isso, um exemplo, seu pai, sua mãe, você e a doença. Pode ser um representante, a doença. Essas pessoas que estão no grupo, elas são conduzidas ao centro, que é onde está a energia do seu campo mórfico e com todos os seus antepassados, não é? E eles vão, os representantes, mesmo que não entendam nada de constelação, eles vão começar a sentir coisas no corpo. Por exemplo, vontade de chorar, por exemplo, falta de ar, por exemplo, uma dor no braço, por exemplo, vontade de olhar para baixo e deitar no chão. Eles vão sentindo coisas, o corpo vai comunicando coisas para eles. E o constelador, então, vai sentindo esse campo, vai fazendo a condução do processo de desemaranhamento desse sistema que está bloqueado. E pode ser que, por exemplo, tudo aqui é um exemplo, esse padrão de câncer estivesse em alguém lá atrás do seu sistema que morreu desta doença e sofreu demais por essa doença. Ou uma pessoa ou várias. E você, pela energia do campo mórfico, estava conectada com essa pessoa. Então você está trazendo um padrão de sofrimento que não é seu, é do antepassado. E através então desse processo da constelação, você, o seu representante, né, a pessoa que representa você no campo, devolve o padrão ao antepassado. E esse padrão volta para quem que nunca deveria ter saído de lá, e você se liberta desse padrão. E o que pode acontecer é que a partir desse momento, dias depois, semanas depois, meses depois, a constelação pode acontecer, reverberar no seu campo muito rapidamente, ou pode demorar
3 meses, 6 meses, não existe um tempo, a gente não tem como garantir um tempo. Mas, ultimamente, a gente está num momento tão rápido, tudo tão rápido, que até as constelações estão acontecendo muito rápido o resultado. Você vai percebendo que você já não pensa mais nisso, que você já não tem mais medo disso, que isso desapareceu do seu campo e você se livrou daquele medo. Muito simplesmente é isso. Tá? É isso que acontece. É um processo libertador. É um processo que te ajuda a seguir sua vida de forma mais leve, tirando padrões, repetições de padrões que não são seus, mas que são de pessoas que estão conectadas a você. Espero ter te dado uma pincelada muito superficial sobre a constelação. Quero fazer novos vídeos sobre isso. Qualquer dúvida, me escreve, coloca a sua dúvida aqui embaixo, escreve para mim que a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima.